uma satisfação estar aqui e é um momento histórico porque é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro evento que o Comitê de Logística da ACATS ele está trazendo, né, a sua contribuição para o setor supermercadista e chamando a atenção para as atividades logísticas que são fundamentais dentro do nosso negócio, do varejo supermercadista. Então, hoje nós vamos ter a presença inicialmente da Eliane, depois do Carlos, mas a Eliane de Souza, como já foi apresentada, é diretora de Supply Chain do Saint-Marché, já tivemos a oportunidade de conhecer as lojas, e ela vai falar para nós sobre o supply, né, que é uma novidade para muitos de nós aqui. Ela vai falar também da questão da tecnologia e da questão do varejo, dessa integração toda. Então, Eliane, seja bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. Bom dia, gente. É uma honra, né, estar aqui hoje para falar de supply chain, para falar de varejo, e fiquei muito feliz com a iniciativa, né, da Ita, do Sampaio, da gente conseguir discutir esses temas aqui, porque no dia a dia... Eu vou tentar fazer essa conversa sentada até o final, eu não consigo. Não, eu estou ótima, vamos lá, vamos tentar. Se eu levantar aí, você só não se assusta. E eu achei muito interessante a gente poder começar e estar com o Menchique aqui, que a gente já virou arroz de festa, né? A gente se encontra sempre nos eventos, e é bom que a gente está conseguindo fazer esse trabalho de disseminar o conhecimento, a importância de supply chain no varejo, tá? Quando a gente está falando de cadeia de suprimentos end-to-end, é de ponta a ponta, tá? Para ficar mais simples, né? E esse ponto que o Sampaio trouxe, e a gente estava discutindo um pouquinho antes, é o quanto que a gente não percebe que a logística está presente em absolutamente tudo que a gente faz, né? Então, é só você pensar hoje de manhã, quando você foi tomar café, como é que esse produto chegou para você, né? Então, desde o momento em que foi pensado, planejado uma demanda, o quanto que você ia consumir meses atrás, houve um processo de produção, houve um processo de embalagem, houve um processo de distribuição, alguém fez o transporte disso, alguém fez a armazenagem disso para esse produto chegar até você. E quantas pessoas, e quantas empresas, e quantos elos foram necessários para que esse produto chegue até você? E a gente está falando de produto, e às vezes serviços também entram nesse cenário, né? Pessoas, né? Quando você vai fazer chegar até aqui, por exemplo, hoje a gente fez um passeio aqui pela ponte, inclusive, né? Mas você planeja, você coloca lá no seu aplicativo, no Waze, tecnologia, né? Já. Quanto tempo antes você tem que sair, você pensa na roupa, você checa se está frio, se está quente, né? Então, para tudo, absolutamente tudo na vida, a gente usa logística e a cadeia de ponta a ponta que a gente chama, desde o momento que a gente pensa que vai ter aquela demanda até a chegada e utilização efetivamente do produto e serviço, tá? Falando um pouco de mim, eu tenho quase 20 anos aí de varejo e de logística e supply chain. Se vocês acharam que eu sou mais jovem que isso, o Botox está funcionando. Sempre atuando nessa área, sempre muito engajada, e eu percebi algumas mudanças ao longo do tempo, e elas estão bem presentes agora, bem disponíveis, né, para o nosso dia a dia. Eu sempre posto algumas coisas no LinkedIn, quem quiser me acompanhar e depois também trocar novas ideias. Eu sei que hoje a gente tem um tempo mais limitado, mas a gente pode sempre conversar. Eu adoro conversar sobre temas de logística e supply chain. Aqui no Sul tem muito case bacana. Menchique sempre me conta várias histórias aí. Vamos começar agora, vamos ver se passa aqui direitinho, no tema especificamente, né, que é a revolução da cadeia de suprimentos, a mudança do varejo de dentro para fora. Porque a relação que a gente tinha como supermercado com o cliente era prateleira-cliente, né? Mas hoje a gente colocou o cliente no centro. Então, ele compra na loja física, ele compra no app, ele compra no online, ele compra no marketplace, ele compra direto da indústria. Então, ele está em todo o lugar, ele tem acesso aos produtos de todas as formas diferentes. E aí a logística teve que se adaptar para conseguir entregar para o cliente no momento em que ele precisa desse consumo. E aí, para falar exatamente, vamos ver se vai mudar, mudou, do que é essa visão de ponta a ponta, é exatamente isso. Acho que desconfigurou um pouco aqui, mas vamos lá.
É exatamente o exemplo que eu dei para vocês sobre o café da manhã. Esse supply ponta a ponta, ele cobre todos os processos, desde o momento de produção até a entrega, até a reversa, tá? E a reversa ela pode acontecer tanto porque a gente tem um processo de retorno, né? Como na questão do ESG agora, dos resíduos, que a gente também é responsável, né? E cada vez mais isso vai ser cobrado da gente. Então, são os componentes todos que estão no dia a dia e que têm esse impacto. E aí, qual que é o segredo para funcionamento dessa cadeia? É a integração total, é o planejamento perfeito. Então, eu costumo brincar que o que é esse planejamento perfeito? Para fazer uma analogia mais simples, fora do técnico, pensa numa banda ou numa orquestra, né? Você tem vários tipos de músicos. Você tem o pessoal que toca as cordas, tem pessoal de sopro, você tem pessoal de piano, não. E muitas vezes está cada um com a sua partitura, tocando o melhor que pode. E a música está horrorosa. É assim que acontece quando o planejamento não está perfeito. O comercial está lá bombando, atrás de margem, e o marketing está bombando atrás de CAC, atrás de cliente, e o supply desesperado, querendo entregar os pedidos atrasados. E a empresa está lá com um resultado horroroso e ninguém sabe de onde que vem. É isso que acontece quando o planejamento não está bom. Né? Porque a gente não consegue se falar, a gente não consegue fazer um processo que a gente chama de SNOP, que é Sales and Operation Planning, né? Que é sentar, conversar, olhar o que você vai ter nos próximos meses. O varejo tem bastante dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer isso, né? Porque a gente sempre está trabalhando o seguinte, puxa, o resultado desse mês, dessa semana, desse final de semana, a venda desse final de semana, e muitas vezes a gente perde um pouco o foco do que está planejado e fica só na execução. Isso distorce os planos de longo prazo. E para a supply chain, para a logística, vários investimentos, depende de infra, e depende de CAPEX, depende de uma série de coisas que exige tempo, que exige planejamento, que exige organização. A sincronização dos processos também são importantes, né? A gente conseguir garantir que, puxa, o produto vai chegar, aí ele foi cadastrado corretamente, o custo está cadastrado corretamente, aí o marketing está sabendo que vai ter o lançamento, aí o supply sabe que tem que estar em todas as lojas até o final de semana, porque vai sair o tabloide, tudo no tempo certo. Se você não faz isso acontecer corretamente, no tempo correto, o que você tem é desalinhamento, custo, cliente puto, né? É exatamente assim que a gente tem. Então, se você tem isso organizado de maneira correta, vamos ver se vai passar, você tem uma integração total. E um exemplo que eu trouxe aqui, eu vim de varejo têxtil, não vim da Zara, adoraria ter vindo, mas a Zara tem um exemplo muito forte de como que faz essa integração. A Zara lança uma nova coleção a cada 2 semanas. Tudo que tem de mais novo de moda e mainstream, né, disponível para o público geral, não falando de grandes grifes, tem na Zara. E quem já teve a oportunidade de estar fora no Brasil e vir para o Brasil para uma loja da Zara consegue perceber que é a mesma coleção no mundo inteiro, de acordo com a sazonalidade regional. Então, se você consegue colocar, você compra casaco aqui, se você for na Espanha, isso já aconteceu no ano passado, eu cheguei da Espanha, tinha comprado um monte de roupa lá, quando cheguei, pelo menos paguei mais barato, mas já tinha toda a coleção aqui no Brasil. E isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante, né? E a gente para lembrar de Shein, lembrar de Amazon, né? Os produtos você compra num aplicativo e vem da China, e chega em 2 semanas, ou chega em 1 semana, ou chega em 3 dias. Mas é óbvio que esse produto não está na China, gente. Esse produto está na América Central, esse produto está na Europa, porque lá atrás, em algum momento, com dados, eu vou citar um pouquinho aqui para vocês, eles conseguiram perceber onde que a demanda estaria e avançaram com esse produto. Essa é a importância da cadeia de abastecimento, essa é a importância dos suprimentos. Tá? E aí você tem, melhor, além da redução de custo, além do ganho, né, em termos de eficiência logística, você tem satisfação do cliente. Onde você vai encontrar a coleção de moda que você sabe que está mais atualizada em relação lá fora? Na Zara. Você sabe que daqui a 2 semanas uma nova coleção vai entrar. Então, a fidelização do cliente, a certeza do cliente, o nível de serviço, também é um ganho que não é calculado, que não é tangível, mas ele é gigantesco. Vamos lá, avançar. Estou preocupada com o tempo aqui, Menchique, estou forte. E aí, de onde que vem isso? De onde que vem essa mudança e de onde que vem esse planejamento? O varejo tem uma coisa muito importante que ele descobriu agora, que são os dados. A gente tem, como supermercado, todas as informações do cliente. A gente sabe o que ele consumiu, e melhor, a gente sabe o que ele não consumiu. A gente sabe que horas que ele consumiu, com o que ele consumiu.
Então, a gente tem todas as informações possíveis e a gente consegue saber mais do que o próprio cliente sobre os hábitos de consumo dele. E a gente entra no papel de Big Data, né, o Big Data, ou base grande de dados. Né? Você conseguir ter todas as informações em tempo real do que está acontecendo com o seu estoque, com as suas vendas, com os seus produtos, é imprescindível hoje em dia. Né? Você consegue ter análise preditiva do que vai ser vendido, do que não foi vendido, do que você pode fazer para gerar os estoques. Você consegue saber como é que está a sua operação, você consegue fazer campanhas para atuar. O Walmart faz isso muito bem. Né? Eles têm os micro fulfillment centers que ficam do lado das lojas físicas lá, e eles montam uma operação, e eles conseguem rodar a operação e entregar para você em questão de horas. Hoje, no Brasil, você já tem isso funcionando. Vou dar um exemplo para vocês dessa semana. Eu estava com um diretor da Moura, Baterias Moura, e eles estão com um case muito bacana, em que você precisa de uma bateria. Eles têm um app que você entra, você informa qual o tipo do carro, tal. Eles disponibilizam como se fosse um bid para vários parceiros deles que não estão com estoque com ele mais, então já pega uma redução aí, porque o estoque não está com eles, o estoque está no parceiro. O parceiro aceita aquela demanda de que ele está com aquela bateria, ele vai atender, e ele entrega em 15 minutos. Então, quando que o cara ia ter uma logística própria, a Moura ia ter uma logística própria para ter o estoque e para ter a entrega em 15 minutos? Ele não ia. O que ele está usando? Ele está usando a rede dele. Né? E como é que ele sabe disso? Porque ele tem todos os parceiros conectados que têm aquelas baterias disponíveis para poder fazer entrega. Então, dados movem montanhas, dados são poder. Né? E outra coisa é a automação inteligente. O futuro da eficiência passa por automação. O Menchik acho que vai trazer vários exemplos bem legais aqui para vocês. Eu vou dar só uma pincelada. Mas, basicamente, tudo que a gente faz manual hoje, a gente vai ter condições daqui a uns anos de estar automatizado, e a gente tem dados de que isso vai acontecer de uma maneira que não tem como mais voltar atrás. A gente estava até conversando um pouquinho antes da palestra aqui sobre mão de obra, né? E o Sampaio até me falou sobre busca de sorter e uma série de coisas, mas a automatização de processos ela é, de fato, o que vai acontecer. Tá? E tanto do ponto de vista de operação, de logística, tem WMS agora, que são sistemas de gerenciamento de armazém, que ele te diz onde que o produto tem que ficar, ele te fala sobre a mudança de layout, ele te fala sobre os fluxos que você tem que fazer em tempo real. De acordo com o que está acontecendo na sua operação, ele te indica para onde você vai atualizar. Dentro de operação de loja, eu vou citar um case que a gente está fazendo aqui, mas a gente consegue saber o que a gente tem que fazer de inventário. Você não precisa mais fazer cálculo para isso, para pensar para isso, tem processo de execução. Otimização de rota logística, não preciso nem falar isso para vocês. A gente estava comentando que a gente não sabe nem chegar em lugar nenhum mais. Eu não consigo voltar para a minha casa do escritório sem olhar para o Waze, porque, com certeza, ele sabe qual que é o melhor caminho, de trânsito e tudo mais. O quanto de eficiência, tempo é dinheiro para a gente, né? E se eu conseguir economizar 5, 10 minutos de trânsito, cara, eu vou fazer. E é isso que a gente tem. A Amazon, não preciso dizer para vocês, a gente tem o uso de forma explorada desses a pessoa não tem noção aqui ligando. A Amazon utiliza isso há muito tempo atrás, percebeu há muito antes, né, do que o varejo tradicional, de que podia utilizar automação. Tem dezenas de robôs operando para conseguir, num armazém que você tem uma pessoa que só aperta um botão, liga e desliga aquilo todos os dias. Né, e o Menchik vai trazer vários exemplos para vocês de pique. Seguindo aqui no tema, IoT, Internet das Coisas, é outra coisa que vai impactar o varejo. Tá? Você ter as suas geladeiras, por exemplo, com internet, para você saber se o resfriamento está funcionando da maneira correta, para você conseguir fazer manutenção, para você conseguir ir lá e conseguir desobstruir, por exemplo, algum produto que está colocado na área de saída de ar, que poderia estragar e te dar uma perda. Isso é básico agora. Né? Então, sempre trazendo para a nossa realidade, para quem não é de supply. A sua TV conecta com o celular, que conecta com a Alexa, que conecta com o micro-ondas, que conecta com a máquina de lavar. Você aperta o botão, você chega em casa, a roupa está lavada e seca dentro da sua Samsung. É assim que a gente tem hoje o dia, é assim que acontece nas operações. E no varejo não vai ser diferente. Né? Você vai ter otimização logística. Hoje você consegue ver, tem várias transportadoras que já têm operação de câmera dentro da cabine do caminhão. Ela consegue saber se o motorista está cansado, se ele fez uso de alguma substância química, se ele está fazendo a jornada do jeito que ele tinha que fazer, se ele está dirigindo de maneira agressiva ou não, responsável ou não, se ele está parando nos pontos ou não.
não tem mais condições da gente voltar atrás. Os equipamentos daqui para frente, eles vão ter cada vez mais tecnologia embarcada, porque os dados dessa tecnologia vão servir para também otimizar a operação. Gestão de estoque, a gente já tem vários exemplos de como que isso é utilizado, por exemplo, para fazer inventário com drone já acontece, isso é meio que, algumas operações já têm isso funcionando de maneira muito tranquila. E a DHL, por exemplo, tem operações em que ela consegue, de ponta a ponta, checar como que está a temperatura do container. Então, quanto que isso previne de perda de mercadoria e de garantia de qualidade? Esse é um dos usos que a gente tem visto de maneira muito presente. Tá? Uma outra coisa é a questão da transparência e segurança. A gente vai falar de blockchain aqui. O que é o blockchain para simplificar? Pensa num grande caderno, um livro-razão, um diário ali, que todo mundo que tem alguma informação sobre aquele produto ou aquele processo faz um registro único que não pode ser apagado. Então, o que você traz nisso? A garantia dos processos, de todas as transações. Né? Você tem a segurança dos dados, você tem a informação correta de que aquele produto passou pelos processos de qualidade, ou que tem a rastreabilidade, ou que a gente tem muito, né, voltando de ESG, que também é um tema muito presente para supply e para varejo, né, de ambiental, de social, né, de governança. São coisas que a gente precisa observar. E que vão ser muito cobradas daqui para frente, que com essas tecnologias a gente vai conseguir rastrear procedências, né? E que cada vez mais as pessoas querem saber de onde que vem os produtos que elas estão consumindo. E não adianta você falar, mas eu sou o supermercado, eu comprei do meu fornecedor. A gente é responsável pelo fornecedor, lembra? É cadeia de ponta a ponta. Eu peguei o produto, a responsabilidade é minha. E eu sou responsável por todos os processos. Eu sou responsável por olhar para trás e checar se não tem trabalho análogo à escravidão dentro da operação dos meus parceiros. O cliente vai cobrar disso, principalmente porque a gente é a ponta, é a gente que entrega. Tá? Além disso, transparência e ética, né, a gente tem em cada passo. A gente está lidando com dados, né, de clientes, está lidando com dados de fornecedores, a gente está lidando com dados de funcionários. Então, você precisa ter a garantia de transparência, de sustentabilidade, de que esses dados não vão cair de maneira errada, incorreta, que não vão ser usados de maneira não ética, vamos dizer assim. E são discussões que a gente vai precisar participar, porque o limite é muito tênue, né, entre como que você vai usar esses dados. Então, conformidade com auditorias também, isso garante conformidade com auditorias. Se você tem todos os dados registrados, você tem a garantia de que você pode passar por qualquer processo de auditoria, que você não vai ter nenhuma inconformidade, as empresas já udam. E redução de risco, obviamente. Se você tem todos esses registros, a chance de você sofrer algum tipo de autuação, algum tipo de problema em resposta ou em parceria por conta de situações com parceiros, ou com clientes, ou com fornecedores, é menor. Aí tem programas de responsabilidade social também, isso também garante, a partir dos dados, você também consegue ter uma certeza de que está fazendo destinação de produtos corretos, está fazendo descarte de produtos corretamente. Tudo muito bonito, tudo muito legal, né? Tudo bacana, e é muito fácil de fazer, só que não, né? Não é assim. Se fosse tudo muito fácil, a gente nem ia estar aqui tendo essa conversa. A cadeia ela é muito complexa, ela tem muitos elos, dentro das empresas também a gente tem vários sistemas, então o desafio é enorme. Né? Então, não é só porque a música é bonita e que todo mundo sabe tocar que ela toca bonitinho. Então, a implementação é complexa de processos assim. Tá? E a gente começa do básico. Quando você faz a implementação, você tem o risco de travar a operação, por exemplo. Né? Você está mudando novos sistemas, você está colocando conexões, APIs, né? Integrações com o sistema de outros fornecedores, então tem um risco de implementação. Você tem problemas de integração interno e externo para construir bancos de dados, você tem problemas de sistema não funcionando, e aí quando você fala assim, tem um risco de parar a operação, quem tem coragem de fazer? Ninguém tem. Né? Mas a gente precisa ter. E incrível o que ele faz, né? Assim, ele consegue te dizer para o picker, muda o layout, muda a ordem de picking automaticamente, de acordo com a produtividade do time. Uma coisa que, às vezes, nem o cara da gestão da operação conseguia fazer. É um negócio fora da nossa capacidade. Né? Inteligência para previsão da demanda, eu vou trazer um case aqui para vocês. Então,
a inteligência artificial, fora robô, fora automação conectada, que realmente vai trazer. Internet das coisas, a mesma coisa, os dispositivos cada vez mais com tecnologia embarcada para se conectar, para se falar. Então, cada vez mais a gente vai ter integração desses equipamentos funcionando. Isso é importante porque você vai colocar uma nova tecnologia no seu armazém, na sua empresa, no seu centro de distribuição, na sua operação, precisa checar como se conecta e como está em relação às novas tecnologias. Você pode colocar e comprar um equipamento hoje, que se ele não tiver condições de avançar e depois ser atualizado, daqui a 2, 3 anos ele já não vai servir. Esse é um ponto relevante para vocês avaliarem. No momento de comprar novos equipamentos, no momento de entrar em novas operações, tudo que envolver tecnologia tem que fazer um assessment, tem que fazer um entendimento de base de como que isso está, porque você tem o risco de, se ele não tiver condições de fazer upgrade, né, de ter uma evolução, você pode ter que, daqui a 2, 3 anos, ter que fazer um novo investimento, porque é essa velocidade que a tecnologia está mudando. Tá? E sustentabilidade é um tema básico, ele não sai. Eu nem preciso falar para vocês de questões climáticas aqui, e como que isso impacta, por exemplo, para supermercado. Lá em São Paulo, que eu tenho passado esse ano com calor frio, para prever demanda de água, de líquida, de FLV, vocês não têm noção. Chega o final de semana, manda água para a loja que vai ter frio. Segunda-feira, 15 graus. Manda vinho. E é assim que a gente está. E aí sobra volume na loja. E é nesse grau que a gente está vivendo. Além disso, a parte de logística reversa. Né? Então, e aí a logística reversa não só dos nossos produtos, mas às vezes de produtos de parceiros. Eu estou tentando fazer uma operação lá. Tem muito bateria, coisa de computador, celular, que a gente não tem descarte, né? Só que o nosso cliente usa muito, né? O cliente público A tem equipamento de todo tipo. Por que eu já estou fazendo um delivery para a casa dele, entregando com e-commerce no last mile? Por que eu não posso tirar esse equipamento para ele, que ele não tem onde descartar, e garantir que ele vai descartar no lugar correto? Deixar meu cliente contente, inclusive, porque ele sabe que eu estou fazendo o destinamento correto, que muitas vezes talvez ele não pudesse fazer. Então, pensar um pouco além até em relação à sustentabilidade, como que a tecnologia e a logística podem servir em relação a isso. Tá? E como que a gente faz isso funcionando na prática? Né? Ou tudo isso é aspiracional? Não é aspiracional, está acontecendo já, e acontecendo de verdade. Todo dia eu me surpreendo com algum case novo que aparece. O Menchique tem no canal dele lá vários vídeos. Hoje eu vou citar aqui um case, obviamente, eu vou começar com o Samarché, porque a gente está fazendo um projeto que é bem bacana com a Aravita, que é uma startup parceira, e eu fiz um aulão com o Menchique, acho que umas 2, 3 semanas atrás, em que lá a gente discutiu mais detalhes sobre a aplicação de inteligência artificial. Depois, quem quiser se inscrever no canal, o Menchique tem muito, muito conteúdo relacionada ao tema, relacionada a várias operações. Mas, basicamente, qual que era o desafio que a gente tem no Samarché? Né? A gente tinha lá de 800 a 1.200 SKUs de FLV, de frutas, legumes e verduras na loja. São 12 mil SKUs na loja, mais ou menos, de 12 a 15 mil, dependendo. E são de 800 a 1.200 SKUs de frutas, legumes e verduras. Nossa, Eli, mas tem tudo isso? Não, não tem tudo isso de fruta, gente. É porque você tem alface lisa, alface crespa, aí você tem alface crespa lavada, alface crespa lavada picada, o mesmo produto você tem de vários fornecedores. E a gente tinha uma operação em que eu tinha modelos estatísticos padrão para fazer a previsão de demanda desses produtos. Então, todo dia uma simulação para a loja, Sampaio, com o que ia vender nos próximos dias para que a loja fizesse o pedido. Né? E qual que era o problema? Eu não sei vocês, mas eu tenho lá algumas questões de acuracidade de estoque. Então, já começava que, para fazer o cálculo de previsão de demanda, de forecasting, a informação do estoque já não estava correta. Então, o estoque estava negativo, a informação estava menos 200 quilos de morango, já começava errado daí. Segundo, que quando ia a previsão para a loja, ia 10 horas da manhã, todas as previsões de todas as lojas, e todas elas tinham que tratar ao mesmo tempo, o sistema não aguentava. Todo mundo tratando 1.000 SKUs de uma vez. Segundo, que como o cálculo já saía de base errada, mesmo colocando as premissas do algoritmo, que é lá, o lead time, né, quanto tempo o fornecedor demora para entregar, qual que é a minha venda, qual que é o tanto que eu vou ter à disposição, o cálculo saía muito distorcido do que era o real, e toda hora o colaborador tinha que alterar lá um por um, ele ficava 2 horas para fazer. Todo mundo. E ele não ficava na loja, ele ficava no fundo de loja, porque tinha um computador na loja, que todo mundo usava, e ele ficava se revezando. E meu time de abastecimento na matriz, desesperado, porque tinha que aprovar o pedido até meio-dia, para poder mandar para o fornecedor entregar no outro dia. Então, um cenário bastante desafiador,
E o que isso gera? Quebra e perda de mercadoria, obviamente, né? Porque eu estou comprando errado, então ou vai faltar e eu não vou conseguir ter o produto para entregar para o meu cliente para vender, ou vai sobrar e isso vai quebrar. E aí qual que é o problema? Também, o hortifruti, ele é um departamento que gera fidelização do cliente, recorrência. O cliente vai lá todos os dias. Se ele começa aí e não consegue achar os produtos, ele vai procurar um outro lugar. Se ele vai para procurar outro lugar, a chance dele encontrar outros produtos também, mudar de experiência é grande, eu tenho chance de perder meu cliente. Então, a importância do abastecimento correto para esse tipo de produto é gigante. E aí, o que a gente colocou? Né? Então, para começar, primeira coisa, os algoritmos, além de ter, tem 2 algoritmos principais. Um de previsão de estoque, que consegue ver, com base no que entrou, com base na quebra que saiu, com base no que vendeu, o quanto de fato eu tenho desse produto. E ele consegue, inclusive, direcionar a contagem para o colaborador. A gente olhou aqui, pelo tanto que você recebeu de banana, pelo tanto que você vendeu e pelo tanto que você perdeu, você não tem como ter 100 quilos, meu amigo. Você vai lá contar que essa informação não está correta. Além disso, tem um outro algoritmo que traz esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês, que são dados externos para o forecasting. Então, além do histórico lá de 2, 3 anos de venda, ele traz precipitação, chuva e temperatura, e preço, dados macroeconômicos. A gente está querendo colocar promoção também, uma série de outras coisas. Então, tudo isso colocado nas variáveis. Né? Só isso já deixou a previsão do que vai vender 30% mais próximo do que é real em relação ao modelo que eu tinha. Então, imagina o ganho só com um algoritmo. Mas aí a gente avançou, porque quando a gente começou o projeto, a gente não sabia para onde a gente ia chegar. E a gente chegou nisso aqui, que é um tablet que cada funcionário de cada uma das lojas tem, e aí muda a relação que a gente tem com o colaborador. E esse sistema foi construído com o colaborador da loja, o que é mais legal, porque ele desenhou o sistema, da forma que ele entende que melhor navega, para facilitar no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a inteligência artificial, porque as tecnologias, elas vêm como copiloto, como parceiro na tomada de decisão. Ela não vem para tomar o lugar da gente aqui. Ela vem para deixar a nossa decisão mais efetiva. Ela vem para deixar os nossos processos mais eficientes, mais rápidos, para a gente ter mais tempo para atender o cliente, que é isso que importa. Né? Então, aqui, o que a gente tem são os produtos, a informação do estoque do início do dia, as entregas que a gente vai ter, a previsão de consumo por grupo de produtos. Então, vocês estão vendo aqui todas as bananas. Não sei se vocês estão vendo, porque eu estou vendo daqui. Né? Todas as bananas. Né? E ele pode aumentar ou diminuir a quantidade, de acordo com o que ele está vendo lá na loja. Por exemplo, quando a previsão foi feita, tem os dados de previsão de tempo. Mas pode ser que nem em São Paulo, amanhã está sexta-feira, né? Amanhã vai estar com a previsão que a gente teve uma chuva semana passada, a gente ficou sem energia, vocês devem ter ouvido falar, eu fiquei 2 dias sem energia. Vai ter uma chuva igual amanhã. Os algoritmos não estão preparados para isso exatamente. Só que o menino da loja ele já está com essa informação que amanhã a temperatura vai cair muito, que vai chover e não sei o quê. Então, ele consegue ir lá e falar assim, não, espera aí, não está pedindo muita alface, ou não está pedindo muito legume, mas no final de semana vai ser frio, deixa eu aumentar um pouquinho. E aí, o que é mais legal com os modelos de aprendizado de máquina? Vocês estão vendo que tem um botãozinho de áudio ali atrás do Sampaio, igual do WhatsApp? Então, ele consegue mandar um áudio e falar assim, olha, eu estou mexendo nessa quantidade, porque vai mudar a temperatura amanhã. E tem processamento de linguagem natural, que vai decodificar isso em texto, vai jogar para o modelo de machine learning para a ferramenta aprender. E aí, cada vez mais, cada vez que ele acerta, cada vez que ele ajusta, a ferramenta aprende. Então, olha o quanto que a gente está avançando em tecnologia. E isso não é aspiracional, isso está acontecendo. Eu já terminei de implementar em 30 lojas. E aí, vocês querem um número legal, que é exclusivo para vocês? A gente tem número já de 13 lojas. A Aline olhando para a minha cara, tipo, vai falar, né? Vou falar. A gente implementou em 13 lojas. Dessas 13 lojas que já passaram 4 semanas, que é um período mínimo que a gente tem de operação para garantir que a ferramenta está efetiva, foi o menor resultado de perda dos últimos 2 anos, 20% a menos do que o ano passado. E aí, eu nem estou falando para vocês do quanto que o cara com um tablet no meio da loja é mais eficiente, né? Porque ele consegue, se a Itamara chegar e falar assim, moça, onde é que está a mexerica? Ele para onde ele está o pedido e fala, não, peraí, vem aqui, Itamara, deixa eu te mostrar onde é que está. Ele está atendendo o cliente, ele está vendo o produto, ele está circulando. É assim que a tecnologia vai ficar conectada com a gente no dia a dia.
Então, esse é um exemplo legal do que a gente está fazendo lá, e que eu estou bem orgulhosa, Sampaio, que a gente está conseguindo entregar. É um projetinho bacana, um projetinho bacana. Outro exemplo, não preciso trazer para vocês, a Amazon tem 200 mil robôs operando dentro dos armazéns, dentro dos centros de distribuição deles. Você compra hoje, no mesmo dia, o que você quiser. Isso eu estou falando de Amazon, Mercado Livre. E no supermercado não é diferente, tá, gente? O cliente quer receber no mesmo dia, em 15 minutos. Eu não sei como é que vocês estão aqui, mas a gente está falando de operações logísticas. Você não entrega mais do seu armazém, você não entrega mais nem só da sua loja. Você entrega a loja do terceiro. Então, a gente está falando de ship from store, né, de você ter a sua operação. E aí a complexidade logística. Como é que você faz a gestão do seu estoque? Se o seu estoque é para o cliente da loja física, é para o cliente do seu delivery, é cliente do seu e-commerce, é cliente do iFood, é cliente do Rappi e de todas as outras plataformas que vocês podem ter aqui. É essa gestão de estoque complexa que a gente está. Então, quem não percebeu que varejo é supply, que é a cadeia de abastecimento, que é eficiência, a gente deixou de ser galpão, viu? A gente deixou de ser almoxarifado, de ser o menino do almoxarifado. Não existe mais isso. Quem consegue dominar a logística, entregar mais rápido, vende mais. Isso é fato. Quebra menos, perde menos, tem menos estoque, precisa de empréstimo menor de banco. É nesse nível que a gente está de eficiência, tá? E aí, ó, pessoal, o Sampaio está querendo investir em sorter aí, todo automatizado também. A Zara, que eu comentei com vocês, lança aí 12 mil novos designs por ano. Né? Então, a cada 2 semanas, a Zara tem operação que ela manda aéreo, mercadoria, tem uma parte dela que vem aéreo para ela conseguir garantir. Eliane, mas compensa? Cara, compensa. Se você tem eficiência logística em todo o processo e você consegue garantir isso para o seu cliente e a venda for proporcional e você observar os custos, compensa. Mas tem que estar integrado. Não adianta você fazer um cálculo de operação se o seu comercial não está sabendo se a margem está cobrindo ou não a operação. Tem que se falar, tem que ter processo de S&OP, tem que ter processo funcionando. E o último aqui, o Walmart, que eu já mencionei para vocês, são 2,5 petabytes de dados sendo movimentados. É muita informação, gente. Hoje já tem tecnologia que já vieram me oferecer que lê o rosto do cliente na gôndola. Você parou na frente da gôndola ou da vitrine, ele sabe se você está feliz, quanto tempo você ficou olhando para o produto, se a sua cara foi porque você achou o produto caro, se você pegou um outro produto de outra marca, se você passou desapercebido porque seu produto estava fora da altura da gôndola. É nesse Big Brother que a gente está vivendo. Né? E daqui para frente não vai ser diferente. E a gente nem aceita mais. Quando você abre o seu Netflix, se o cara começa, você não gosta de filme de terror, você não vai achar estranho se eles começarem a oferecer para você filme de terror? É assim que acontece. Se a gente tem programas de CRM, né, aqueles programas de relacionamento com o cliente, você tem um aplicativo da loja, você quer receber coisas que oferta de produtos que você compra. Se você é vegano, vegetariano, você não quer receber oferta de carne. Né? Você nem vai se e outra, né? Imagina como que o uso dos dados, né? Às vezes você está gastando mídia, gastando marketing com um cliente que está sendo impactado e está sendo incomodado porque ele não vai usar essa informação, ele não vai comprar mais por isso, porque não é o segmento que ele compra. Lá no Marché a gente também está com um projeto bem bacana que a gente chama Concentre-se numa compra, Sampaio, que é o seguinte: você vai no Marché e eu sei o que você compra. Só que eu sei que você nunca comprou limpeza comigo. Então, esse mês, vou te dar 10% para você comprar limpeza comigo. E a gente tem um uplift de venda. Porque você não comprou comigo, porque, sei lá, era a sua empregada que comprava, ou porque você não tinha o costume de comprar no atacado, ou porque você nem passou no corredor de limpeza, nem lembrava que tinha limpeza no Marché, porque você só ia comprar o hortifruti e a padaria. E aí, um dia você foi lá e falou, pô, estou com 10% de desconto, deixa eu comprar. E aí, a partir disso, você, poxa, já comprei aqui, vou comprar de novo. Você fica com essa memória. Então, é desse jeito que a gente pode usar os dados para alavancar a venda. E aí, supply, sabendo que você está dando uma oferta de 10%, porque tem que estar integrado, né? Aí você manda o produto para a loja, senão vai dar ruptura. Aí fica feio, né? E aqui, eu trouxe um vídeo que é bem legal, não tem nada a ver com supermercado, mas tem tudo a ver com varejo. Apesar que tem a ver com supermercado, que agora a drogaria está só esperando poder vender alimento também. Fica o recado para todos nós, né? Do mesmo jeito que a gente estava querendo vender remédio, né? É uma rede de farmácias de São Paulo, chamada Promofarma. Esse senhorzinho aqui japonês é o fundador, ele é uma graça, e essa filha dele, a Nancy, que é CEO da empresa, que eles
Então, eu acho que esse vídeo demonstra a integração mais profunda que eu vi ultimamente de logística, varejo e tecnologia. Vou mostrar e aí depois eu comento para vocês. Acho que é só apertar aqui, né, Ita? Vamos ver. Foi, não foi? Hoje é um dia muito feliz para a Promofarma. Primeiro porque a gente está inaugurando esse equipamento de ponta, que é o Robô Roa. Ele traz agilidade no atendimento, qualidade no armazenamento e muito mais segurança na dispensação do medicamento. Um dos principais benefícios é esse contato com o cliente. Eu não tenho mais que ficar procurando medicamento e eu estou aqui com o tempo na frente do meu cliente para poder dar a atenção necessária e fazer o que for necessário. É um projeto que vem com muita tecnologia embarcada, muito inovador, de grande impacto para o negócio. Então, desde o nosso marketing comercial, loja, e-commerce, equipe de tecnologia, tivemos uma boa sinergia, essas 3 equipes que trabalharam em conjunto. E aí foi onde a mágica aconteceu. E o robô, né, é como se fosse um marco de todas essas nossas inovações, bem aqui no nosso bairro de origem. Então, obrigada, BD, obrigada, GPZ, por confiarem na gente como os parceiros de vocês. Vocês estão entendendo que isso não é um CD, né? que é a farmácia. Então, tem uma operação que vocês estão vendo aqui, é tipo um mini load dentro da operação, dentro da loja. Enquanto o atendente está no balcão, a gente falando de mão de obra, né? E o cliente traz o receituário, ele pede no sistema, o robô vai trazer, enquanto ele dispensa lá e vai buscar e tal, ele está atendendo o próximo cliente. A garantia que a shelf life está controlada, a garantia que o produto está no lugar certo, a garantia que o estoque está correto. E que o atendimento está sendo feito o mais rápido possível e que o atendente está com o cliente, que é o que importa, ele não está fazendo picking. É isso que a gente tem. Então, de novo, né? A tecnologia ela está presente. Quem não percebeu é que eu falei para o Menchique até no aulão, né? É que nem a gente está no sapo dentro da panela de água quente, né? Ela está esquentando, ela está esquentando, ela está esquentando. É importante a gente pular fora, no caso, antes que ela ferva. Então, é importante a gente observar como essas tecnologias estão chegando, importante observar como os dados são importantes, importante observar como... Vocês ouviram no vídeo, eles falando de integração em comercial, marketing, tecnologia, todo mundo junto, envolvido para entregar o melhor para o cliente, é a melhor experiência para o cliente, é o cliente no centro, é entregar o produto certo, na hora certa, no lugar certo. É isso que a gente está buscando. Tá? Esses são os meus contatos aqui. Quem tiver interesse de conversar, tiver coisas para trocar, eu estou sempre disponível. Foi um prazer, de novo, Sampaio estar aqui. Ita, muito feliz. Parabéns pela organização, parabéns pelo evento. E feliz que a gente está falando de logística e supply chain agora. Obrigada. Terminei com 40 segundos. Olha isso, Menchique. Praticamente uma Suíça aqui, né? Bom, pessoal, em primeiro lugar, parabenizando a Eliane, né, por essa enxurrada de conhecimento. Nós temos que segurar um pouco, mas assim, eu pontuei algumas coisas. Eu acho que começaria com essa visão de cadeia, né? A gente percebe o que hoje nas nossas lojas. A logística é fragmentada. Então, a logística hoje é feita pelo cara do comercial, às vezes é a pessoa da retaguarda de loja que faz a logística, o gerente de loja decide não receber uma carga do fornecedor porque tal motivo. E você falou um termo aqui que não sei se o pessoal percebeu, é uma sopinha de letras. O SNOP, né? O SNOP. É isso aí. Então, o que é que eu pediria para você dar um zoom nessa questão da logística integrada, essa visão de cadeia que nós do varejo devemos ter, aonde a indústria, depois acho que o Carlos vai pegar esse tema, que a indústria já está um pouco mais avançada com a visão da logística, né? E nós do varejo, nós ainda fragmentamos a logística. Então, por favor. Claro, bom ponto. Esses processos de SNOP, de Sales and Operation Planning, eles são, na indústria, é o básico da indústria. A indústria nem opera sem isso. Mas, basicamente, o que é? Você ter
períodos mais longos, aí você tem S&OP, S&OE, vai dependendo, né, do momento que você está, mas é uma estratégia que você faz de planejamento, em que você envolve todas as áreas, você olha onde que você quer chegar e vai fazendo esse desdobramento para trás, para você conseguir entender o que é necessário de todas as áreas para fazer aquela entrega. Né? Então, para a indústria faz muito sentido, que é só pensar assim, puxa, se eu vou produzir, eu preciso saber quais são as minhas capacidades, né? O que eu tenho de equipamento, o que eu tenho de mão de obra. Mas isso também deveria funcionar no varejo. Não precisa ser um processo de S&OP estruturado, porque o processo de S&OP ele é complexo no sentido de que ele tem várias agendas, né? Ele tem rituais, que a gente chama, em que você tem uma área que prepara os dados, pega os dados de todas as áreas, discute com a diretoria qual que é o número que vai ser entregue, depois todo mundo aprova, todos os diretores aprovam, todo mundo faz um desdobramento. Mas, basicamente, eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente adaptou no Marché. Né? A gente vai ter Black Friday agora. Tá? O supermercado participa. Até o Sampaio perguntou, o Menchique perguntou, tem Black Friday? Tem, porque a galera quer comprar a adega do final do ano. Né? Então, o que a gente faz? A gente tem uma reunião que a gente chama o comercial, chama o marketing, chama a loja, operações, vendas, senta todo mundo e fala assim, beleza, o que a gente vai fazer de Black Friday? Vai ter oferta de cerveja? Tá, quanto de cerveja? Porque se você coloca no site lá, vai vender para sempre. E aí, quando chega na hora de entregar, você não vai entregar. Então, onde que você vai disponibilizar esse estoque? Vai estar na loja ou vai estar no CD? Então, são momentos, Sampaio, que a gente faz de planejamento, de todo mundo olhar e de todo mundo concordar que esse é o grande diferencial da S&OP. Né? É você chegar, vai ter um número, todo mundo vai discutir, vai se matar, um diz que dá, outro diz que não dá, aquela briga toda, e no final vai ter um número e todo mundo vai concordar e todo mundo vai entregar aquilo que está combinado. Que é isso no fim do dia. Porque o que acontece, na maior parte das vezes, é que passa o período e aí fala assim, mas por que não vendeu? Aí o comercial aponta, não, mas porque o supply não entregou. Aí o supply aponta, não, mas você não me falou que ia fazer oferta disso. Aí o marketing fala, mas eu coloquei mídia e no fim ninguém colocou o produto lá. E é assim que a gente fica. E aí a gente fica mais discutindo por que não deu certo do que se preparando para o próximo evento, que já é Natal, por exemplo. Né? Então, o processo de S&OP é você sentar com o maior número de dados possíveis. Normalmente, você tem uma área de planejamento que faz isso. Eventualmente, ela está na área de supply chain, ela está na área de logística, ou ela pode estar respondendo direto para o CEO, numa área à parte. Mas eu, particularmente, criei dentro da área de supply do Saint-Marché uma área de planejamento logístico, que é uma área que cuida de todos os BIs, de todos os dados que a gente consegue ter, não só internos, mas externos. Vou dar um exemplo para vocês, a gente estava falando de automação. O fill rate do fornecedor, o nível de serviço do fornecedor, ele é disparado automático para os nossos fornecedores via e-mail todo mês. Antes eu tinha uma pessoa que analisava o que eu pedi versus o que eu entregou, mais os pedidos em aberto e mandava por e-mail. Agora tem um robozinho, RPA, que vai lá, puxa do SAP o que era o pedido, o que foi entregue, quais são os pedidos em aberto, manda automaticamente para o fornecedor. Fala, Menchique, esse mês o seu pedido você entregou X%, tem esses pedidos em aberto, por favor, me retorna se você tiver alguma questão de produção para eu poder avaliar internamente. Porque, eventualmente, essa questão da cadeia de ponta a ponta, Sampaio, às vezes o fornecedor está com um problema e ele não divide com o varejo. E aí o varejo, por exemplo, poderia colocar um outro produto da própria linha do fornecedor em oferta, avisando para o cliente, colocando em outro, e não coloca, porque ele também não está sabendo. O cara não entrega, o cliente vai na loja ficar puto, porque não tem, e você não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí daqui a 3 meses o cara volta a te entregar, a demanda está lá no chão, porque perdeu o histórico de venda, e aí você pede para o produto, aí chega pouco, e aí não vende, e isso vira uma confusão e a demanda fica toda distorcida. Tudo isso porque você poderia sentar com o seu fornecedor regularmente ali e conversar. Então, são esses processos. Ok, e mais uma. Que eu vou pegar um gancho da sua fala. Quando você falou, por exemplo, da Aravita, que entrou numa área bastante complexa no nosso varejo, que é o FLV, aonde sempre para nós abre aspas, o cara que sabe, o supervisor da área que sabe, e a gente deposita nele toda a certeza que vai ter um pedido, e como ele faz o pedido, se esse pedido vendeu, não vendeu, ele caprichou na exposição, a gente sempre diz assim, não, se o cara pediu, ele dá um jeito de vender. Então, isso é uma caixinha preta, no bom sentido, que fica na opinião do cara, e a gente valoriza isso, no bom sentido, como o cara que sabe. E você traz para nós uma inovação
que é colocar uma inteligência artificial, um algoritmo, que ele se alia a essa percepção, a esse feeling do cara que está lá na ponta. Como é que isso foi, esse aceite, né, essa mudança de cultura dentro de um item tão assim delicado, né? Bom ponto. Eu acho que o Menchik vai falar um pouco de gestão de plano de gestão de mudança, mas uma das coisas que a gente fez foi desenvolver a tecnologia junto com o colaborador da loja. Isso faz diferença, tá? Que não sei se tem alguém da área de tecnologia aqui, mas vocês que forem executivos, né, que forem buscar a tecnologia, não adianta você chegar com a tecnologia no dia da implementação para o cara e falar, agora você vai usar isso aqui. Que ele não vai usar, ele vai resistir. Então, você está com um projeto novo, a gente ficou um ano falando de Aravita, ficou um ano levando na loja, ficou um ano explicando, fez treinamento presencial na loja escola, desenvolveu, aí a gente saiu em muitas mídias e tal. E o que a gente tem hoje, as notas que eles dão para a ferramenta é 9 e 10. Porque melhorou a vida do cara. Ele tinha que ir no computador, no fundo da loja, brigar com o cara que estava fazendo pedido de carne para conseguir sentar lá para fazer o pedido. E aí ele tem uma ferramenta que é a cara dele, desenvolvida por ele, que ele consegue navegar e fazer tudo isso. Então, e aí, obviamente, os planos de gestão de mudança com cada uma das áreas. Chama o comercial, vê o que o comercial precisa. Chama o TI, vê o que o TI precisa. Chama operações, vê o que operações precisa. Então, não foi uma ferramenta que a gente desenvolveu de acordo com o que o supply achava que era necessário e empurramos goela abaixo. As pessoas têm que participar. É essa cadeia integrada. Você desenvolve junto, você vê os problemas juntos, você resolve os problemas juntos. E aí, o que é legal, Sampaio, é que é o seguinte, além de você ter informação para o cara, a gente também consegue perceber quando a pessoa, por exemplo, precisa de um treinamento. Porque agora a gente sabe, por loja, que a gente consegue... Tem dados, eu não vou abrir aqui para vocês, depois quem quiser me procurar pessoalmente eu falo. A gente consegue perceber quais lojas não estão pedindo quais produtos. A gente consegue saber quais lojas estão pedindo muito dos produtos que não precisava e não vende. Porque assim, tem esse lado da Aravita, que é o lado do usuário, mas tem o meu lado, que é o lado de abastecimento, que recebe os dados e análises gerenciais. Eu consigo saber o que ele está pedindo, o que o múltiplo do comercial, a quantidade que vem na caixa, vem, eu peço e quebra, porque é muito mais do que a demanda, e é o múltiplo da caixa. O cara pede uma caixa, vai quebrar. A gente consegue dar essa informação para o comercial. Então, o volume de informações que você tem, que você recebe, ajuda a empresa inteira. Né? Então, ajuda a linha de produto, ajuda o sortimento, ajuda o abastecimento da loja, ajuda a ruptura, ajuda o cara a se sentir mais confiante, porque ele está fazendo um pedido melhor, o resultado da loja dele está melhor. Né? Então, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer fazer o melhor possível. Né? Então, as tecnologias vêm com esse objetivo.